Graças a Deus. Pessoal, eu trouxe do livro Pão Nosso, que é um livro que a gente usa muito para fazer o evangelho no lar, fazer a harmonização aqui. Eu trouxe a lição 51, que eu achei que ia tocar. Como eu sempre digo, quando toca o meu coração, eu sei que vai tocar o coração de muitas pessoas. E o título é Socorre a Ti Mesmo. E aí eu vou fazer alguns apontamentos antes da leitura propriamente dita, porque nesta lição, o Emmanuel, ele nos traz uma abordagem de atuação interna, ligada à nossa saúde. Então, assim, é uma abordagem muito importante e que eu acho que vai ser útil para todos nós. E ele faz um paralelo para que a gente possa entender que a construção e a manutenção da nossa saúde, ela está ligada somente a nós mesmos. E ela é uma via de mão dupla. De um lado, os recursos que a medicina nos traz, os exercícios, a alimentação, os medicamentos, sim, necessitamos sim, pois estamos aqui, né, encarnados no plano físico e precisamos desse cuidado também da medicina. E a outra via que ele se refere é a via espiritual e que geralmente fica negligenciada por nós mesmos, né? Mas ele traz essa abordagem para que a gente consiga ver o que está por trás dessa doença que se instala no nosso corpo. Então não é só levar em consideração o plano físico aqui, não. Nós precisamos ter esse start de pensar o que aquela doença vem nos dizer, o que aquele sintoma vem nos contar. E aí nós precisamos desse suporte, sim, da ciência. Mas nós temos essas questões espirituais que pode ser dessa vida mesmo e pode ser de outras encarnações, que foram mantidas e alimentadas por nós, causando desajustes no nosso perispírito, que é o molde do nosso corpo físico. E que mais cedo ou mais tarde vai se manifestar, impactando no nosso corpo enfermidades, doenças, decorrentes dos nossos próprios erros, dos nossos próprios excessos, dos nossos próprios vícios. E Emmanuel, no seu primeiro livro, editado em 1938, de título Emmanuel, ele nos traz uma abordagem da saúde e ele nos diz o seguinte: a saúde humana nunca será só o produto de comprimidos e medicamentos, e que o zelo para conosco é a legítima expressão do amor próprio. É um compromisso do espírito com a sua própria evolução. E ele ressalta que nenhum médico vai nos ajudar no conhecimento de si mesmo. Ele só vai nos receitar o remédio. Ele não vai nos auxiliar e nem nos levar no caminho do conheça-te a ti mesmo, né? E nenhum medicamento vai nos proporcionar o que é dever nosso, o que é obrigação e compromisso nosso, conosco mesmo. E aí essa leitura, ela vem com frases que ele traz uma abordagem da medicina e em seguida uma abordagem para o nosso espírito, que depende de nós. Aí ele começa assim: pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Está em Mateus, capítulo 9. A primeira frase que ele traz: defende-te contra a surdez. Aí a medicina agindo. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas
que te procuram. Olha a nossa responsabilidade. E aí, investigando e pesquisando comentários dos nossos irmãos que se dedicam à doutrina espírita, eles dizem o seguinte sobre essa frase: a mudança que nós pretendemos fazer conosco mesmo, ele diz que nós precisamos fazer como se fôssemos um bombeiro, extinguindo o mal do que ouvimos, apagando o incêndio, não deixando alastrar a maledicência, não deixando alastrar as palavras que nos deprime, não passando para frente a fofoca. Isso que nos compete em apagar o incêndio daquilo que trazem para o nosso ouvido. E o que nós levamos para o ouvido do outro? Precisamos estar sempre atentos. Sempre uma palavra de elogio, uma palavra de bom ânimo, uma palavra que possa ser um conselho, uma palavra que possa edificar, iluminar a vida do nosso parceiro, do nosso companheiro, nas relações do trabalho, nas relações do nosso lar. Não é fácil, porque a gente ainda tem o hábito de julgar muito, mas é possível. Então, é esse o recado que ele traz para os problemas de surdez. Aí, a segunda frase: medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Então, medica sim o coração. Aí, o que os estudiosos da doutrina diz? O que adianta fazer? Cirurgia após cirurgia, colocar estente, marca-passo, inúmeros comprimidos, se eu não tenho buscado conhecer as minhas emoções, buscado equilibrar a harmonia dos meus sentimentos, desajustados ao sabor da inveja ainda, dos ciúmes, da raiva. Eu não sinto raiva. Sente sim. Sente sim. A gente não consegue vigiar o tempo todo. Hoje nós comentamos isso no Evangelho. E da mágoa também. E a medicina, ela já comprova, em torno de mais ou menos 80% das doenças tem causa emocional. Então aqui, não todas, não é geral, não detém toda a verdade, mas por volta de 80% das doenças tem um fundo emocional. Por mais que busquemos o que a medicina nos oferece, é sabermos que por trás dos elementos físicos existem também os espirituais. Aí vamos continuando. Melhora as condições do sangue, todavia não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Então, o primeiro itemzinho, melhora as condições do sangue. Aí a medicina age porque estamos aqui. E aí por trás do que isso se instalou, é o que nós vamos vigiar em nós, né? Não o sobrecarregues com os resíduos dos prazeres inferiores. André Luiz foi um médico aqui na Terra e que no plano espiritual ele fez várias obras, editou várias obras que nos ajudam, auxiliam muito nessa doutrina espírita. E ele traz, ao longo de todas essas obras, alguns recados que diz respeito à nossa saúde. Aí ele diz o seguinte, que o corpo humano tem o sangue como um grande elemento onde se concentra a energia vital. A energia vital é a energia que nos impulsiona, né? Se nos desajustamos nos excessos dos prazeres inferiores, como bebidas, má alimentação, sem dúvida, comprometemos a vitalidade do nosso ser.
que pede cuidado, que pede o zelo, que pede a disciplina e o equilíbrio. Vamos para a quarta frase. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, com os teus braços e com as suas mãos? Aí vamos lá. Meditemos antes do reumatismo se apoderar dos nossos braços, das nossas mãos e dos nossos pés. Como? Vamos reparar o que temos feito. Nossos braços, mãos e pés estão a serviço? Qualquer serviço. Ou eles estão paralisados? Sabemos nos articular com a vida? Olha que pergunta, gente. Nos articular com a vida. Perceber que nós não detemos a verdade em nada. Respeitar as diferenças, respeitar o jeito de ser daquele filho, respeitar o jeito de ser daquele pai, daquela mãe, do nosso esposo, da nossa esposa, né? Não se irritar achando que o modo que você vive é o modo correto. Não. Cada um tem o seu jeito, cada um tem uma bagagem que traz de outras vidas e dessa vida também. Então, cada ser é um ser. E é essa articulação com a vida de eu não me estressar com tudo que o outro faz. Porque isso vai somatizando no meu corpo. E aí, mais tarde, essa rigidez de conceitos, de crenças, vão endurecendo as minhas articulações. Vão desgastando o colágeno que faz com que eu levante o braço, com que eu abaixe, com que eu ande, meu joelho obedecendo. Tudo isso tem a ver com a nossa rigidez, com a vida, sem flexibilidade. Então, pensemos também dessa forma, né? Eu sou adepto a mudanças? Sim. Eu não nasci assim, eu cresci assim, eu não posso morrer assim. Eu posso aprender, eu posso melhorar, eu posso mudar conceitos, posso sim. Eu posso buscar me entender, me conhecer cada vez mais. E aí vem a pergunta, né? Como que eu busco esse ajuste? Como que eu busco esse equilíbrio todo? Gente, não é do dia para a noite, é um processo longo e contínuo. A gente nunca chega na perfeição, jamais. Aqui ainda não, nessa encarnação e nesse planeta não vamos chegar. Mas a gente está em busca. Nós temos que continuar buscando, procurando, entendendo que podemos sim melhorar cada vez mais. E aí a pergunta, né? Como que eu chego nesse equilíbrio? A busca se dá através da oração também. E ela se dá também através do estudo. Ah, mas eu não gosto de estudar. Mas precisa gostar, porque senão vai ficar mais difícil. Se não gostar nessa, na próxima vai precisar gostar, porque não tem outro caminho. E conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é o que a gente vive falando aqui, né? A reforma íntima, conhecer as nossas sombras, as nossas falhas. Isso tudo vai nos ajudando a entender o porquê a falta de paciência, a irritabilidade, qual é o meu gatilho, vou trabalhar nele. Mas eu não vou soltar da mão de Deus, porque senão eu não vou conseguir. Então, é assim que a gente vai trilhando esse caminho do autoconhecimento e da reforma íntima. E aí, nesse processo de autocura, para nos ajudar a estar bem, nós vamos conseguir socorrer a nós mesmos, que é o título daqui, socorre a ti mesmo. Pouquinho de cada vez, nós chegaremos lá um dia, né? Então, o recado que eu tinha para hoje era esse. Eu espero ter atingido o coraçãozinho de cada um de vocês.
para cuidar melhor, com mais carinho, da sua alimentação, dos exercícios físicos que são necessários, fazer uso da medicina sim, mas não esquecer a outra parte que está por trás desses sintomas, que eles chegam como aviso. Sintoma não é castigo, é aviso. E agora nós vamos ficar então com a nossa querida Gil, que vai fazer a palestra para vocês. E eu desejo um bom tratamento a todos. Boa noite a todos que estão aqui, os que estão em casa, aqueles que vão ouvir essa palestra de manhã ou de tarde. Que Deus ilumine, conduza vocês no caminho de luz e no caminho de paz. E o que eu vou falar hoje, o tema tem tudo a ver com o que a Neuza acabou de falar, né? Alguém me tocou. Ela falou dessa doença que a gente precisa cuidar, né? Que precisamos cuidar de nós mesmos, e o caminho é esse. O caminho é essa introspecção, essa análise, essa reflexão sobre o que nós fazemos com a nossa vida. E disse Jesus: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Capítulo 8 de Lucas. Então, eu vou pedir para vocês, neste momento, que a paz de Jesus envolva cada um de vocês aqui. E antes de qualquer coisa, de qualquer palavra, eu convido a todos a você sentir. Entra para dentro de si e eu vou perguntar: como você chegou aqui hoje? Como você está hoje? Você chegou aqui cansado, cansada? Chegou machucado? Alguém te machucou? Esperançoso de ter dias melhores, porque os que estão tendo neste momento são muito pesados? Dilacerado o coração porque alguém partiu? Como você chegou aqui hoje? Essa resposta é para você mesmo. Responda: eu cheguei aqui hoje assim. Ou você vai falar assim: não, Gil, eu cheguei assim, eu cheguei aqui seguindo, porque a vida pede que a gente continue. Então, estou apenas seguindo porque a vida me pede que eu siga em frente. Hoje Jesus nos faz uma pergunta simples, mas bem profunda. Quem me tocou? Eu acho que todos vocês já ouviram, né, esse trecho do Evangelho de Lucas, onde no meio lá, né, na multidão, todo mundo tocando Jesus, apertando, gritando, alguém tocou ele diferente. Então, não é uma pergunta de curiosidade. É uma pergunta que atravessa o tempo e chega diretamente ao nosso íntimo. A dor silenciosa da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher sangrava há 12 anos. 12 anos ela sangrava. E olha, foram 12 anos de dor. 12 anos de tentativas frustradas de melhora. 12 anos ouvindo diagnóstico, opiniões e julgamentos. Foram 12 anos de martírio para essa mulher. Ela não sangrava apenas no corpo físico. Ela sangrava na alma. Naquele tempo, sua doença a tornava impura, excluída, invisível. Ela não podia tocar ninguém, mas ela ousou tocar Jesus. Quantas mulheres, quantos homens hoje também sangram em silêncio? Cada um de nós que está aqui, com certeza, tem um sangramento dentro da alma. A gente não fala para ninguém. Às vezes ninguém sabe da sua dor mais íntima, mais profunda, e ela está aí. E você quer sair dessa dor, você quer se curar dessa dor, né? Então, quantos de nós sangram pela depressão escondida?
Quantos de nós sangram com essa depressão que está aí, que é nossa, que chega até nós terapeutas e trabalhadores, né, da seara de Jesus, é depressão e ansiedade. E isso sangra, e isso dói, isso corrói, isso mata. Quantos de nós sangram pela culpa do passado? Quantos de nós carrega as culpas do que eu fiz e do que eu deixei de fazer? Das escolhas erradas que eu fiz, do que eu poderia não ter feito, e a culpa permanece. Poderia ser perfeita, poderia ter. E quantas coisas, quantas de nós vive no passado dentro da culpa? E isso sangra todos os dias. Às vezes você dorme pensando e você acorda pensando. E aí não tem remédio que melhore, às vezes não tem oração, e a gente tem que entender por que a gente não consegue estancar esse sangramento. Muitos de nós também sangram pela solidão dentro da própria casa. Às vezes tem 5 pessoas, 3, 8, 10. E ali você está se sentindo sozinho, solitário. Por quê? Porque não me entendem, eu não posso falar. Se eu falar, vou ser julgado, julgada, condenada, e vai soar, né? Vai dar atrito, e eu não quero atrito, então eu calo. E eu fico dentro da minha solidão e não falo para ninguém, mas isso sangra todos os dias. Tem pessoas que, às vezes elas moram sozinhas e elas não têm esse sangramento, porque elas têm uma conexão direta com Jesus, com o Pai, com a espiritualidade. Elas têm esse alimento todos os dias que dá essa força interior. E muitas vezes nós temos pessoas do nosso lado, né? Filhos, esposo, esposa, sogra, sogro, tá lá a casa cheia e eu tô me sentindo solitário, solitária. E é triste isso, né? Cada um com seu celular na mão, não é verdade? Vai para a mesa jantar, almoçar, celular na mão, né? Assiste televisão, todo mundo celular na mão, vai dormir. Às vezes a pessoa só falta comer o celular no prato, né? Só tá faltando. Você trocar a comida pelo celular, às vezes a pessoa vai pôr na boca. Por quê? Porque não tem interação. Porque eu entro ali naquele mundinho e ali adormece, entorpece o sangramento que eu estou sentindo, que está tendo dentro de mim, dentro da minha alma. Quantos também sangram pelas dores que ninguém vê? Ninguém vê. Às vezes você está tão ali, explícito, pedindo socorro, sem falar, mas num olhar, numa atitude, num choro. Ficar numa cama, prostrado, sem forças de levantar, e ninguém percebe, ninguém vê você. A pior coisa é quando a gente se torna invisível diante daqueles que estão próximos da gente. E às vezes uma pessoa de fora, que não conhece a gente, fala: o que você tem? Por que você está assim? Como que eu posso te ajudar? Você fala: nossa, essa pessoa nem me conhece, ela não sabe o que eu estou passando. Como que ela percebeu? Porque ela olhou dentro da sua alma, ela não olhou nos seus olhos. E é muito triste, mas muitas vezes estamos nessa situação de ninguém nos enxergar e vamos sangrando dia após dia. Há quanto tempo você sangra? Essa mulher sangrou 12 anos, fisicamente e emocionalmente. Mas e você? Há quantos anos você está sangrando? Essa mulher que estava sangrando, ela não grita, ela não interrompe, e ela se arrasta até a esperança. No meio, né, daquela multidão, ela não grita, ela não interrompe, ela vai devagarzinho se rastejando
e pensa consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, é só isso que vem na cabeça dela, no coração dela. Se eu apenas tocar nas vestes dele, e ela consegue tocar rapidamente nas vestes do Mestre Jesus. Jesus estava ali cercado pela multidão, todos tocavam, todos empurravam, todos queriam algo dele, né? Quantos de nós já vimos filmes aí, né? Com Jesus nesses momentos onde ele está pregando e que ele está passando pela cidade. E fica aquela multidão, né, empavorosa. Essa mulher chegou bem sorrateiro, sem gritar, sem falar nada, apenas tocou as vestes do nosso mestre. Mas Jesus, só um toque fez Jesus parar. Ele estava andando, todo mundo tocando, gritando, falando, pedindo algo. Quando ela tocou, ele parou. Ele parou e perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? E aqui está um dos mais emocionantes passagem do Evangelho, né? Porque não é a proximidade física que nos conecta a Deus. Não é a proximidade física. Quantas vezes você está perto de pessoas, de grupos, e não existe a conexão direta com o Pai? Não existe. Às vezes você vê igrejas cheias, templos cheios, casas espíritas cheios. Cadê a conexão com o Pai? Muitos não têm. Em muitos momentos não tem. Por quê? O ego vai prevalecer, infelizmente. Então, o que nos conecta a Deus, gente? É a sinceridade da nossa alma. Porque Deus sabe tudo o que passa aqui dentro de nós. Ele sabe. Ele sabe o que nós sentimos de verdade. Ele sabe da raiva, ele sabe do ódio, ele sabe da mágoa, ele sabe da tristeza. Ele sabe. E quando nós temos essa conexão com ele, é através da sinceridade da nossa alma. A nossa alma fala, ela grita, mas ela está ali. O verdadeiro ou o falso. A gente pode enganar todo mundo, o tempo todo, mas a Deus a gente não engana. A gente não consegue. Para ele não, para o Mestre Jesus não. Porque ele sabe o que nós temos dentro do nosso coração. No Espiritismo nós aprendemos que a fé verdadeira não é barulho, não é desespero, não é barganha, eu dou, você recebe, né? Não é barulho onde vai todo mundo, né, fazer aquele... Não. É confiança íntima, mesmo quando tudo dói. Os trabalhadores aqui da casa, nosso grupo de apometria, e em outros lugares também, quantas vezes o trabalhador vai com a alma dilacerada por algum problema pessoal ou familiar? Eu fui testemunha e sou testemunha de algumas pessoas que vieram trabalhar na casa com o coração dilacerado de dor, mas veio e trabalhou e deu o seu melhor. Então, quando a gente confia, essa confiança ela é íntima no Pai, a gente, mesmo com essa dor, a gente vem fazer o nosso melhor, mesmo que esse melhor seja do tamanho de um grão de mostarda, mas a gente faz com amor, certo? E quando ela toca Jesus, ela sente que dele saiu virtude, e isso significa que ela estava pronta para receber. Pronta para receber. O que ela estava pronta para receber no momento em que ela tocou as vestes de Jesus? Muitas vezes pedimos, mas não estamos prontos para mudar. A gente pede tanta coisa para o Pai, está na hora de parar de pedir, sabe? De agradecer. Agradecer. Nós viemos aqui hoje andando com os nossos próprios recursos, nós hoje tivemos alimento, nós temos
uma casinha, pode ser que não seja nossa, mas nós temos um teto que vai nos abrigar nesta noite de chuva. Olha quanta coisa para agradecer. E às vezes a gente, pelo hábito, pela falta de reflexão e de entendimento, a gente sai pedindo, né? Faz a oração e pede. E aí você fala: Senhor, o Senhor nunca me ouve. Por quê? Porque você não muda, você só pede. Que tal agradecer? Né? Agradecer as poucas coisas que você tem na vida. Mas são muitas e são valiosas. Outras pessoas gostariam muito de ter o pouco que você tem, sabia? Tem pessoas que invejam você pelo pouco que você tem. Só que você não sabe, mas tem. Porque tem gente que tem bem menos que você e gostaria de estar no seu lugar, mas a gente não. A gente fica reclamando e pedindo. Vamos parar de pedir, né? Vamos começar a agradecer, porque a gente não está pronto ainda para mudar. Esses que não estão prontos para mudar, não vão receber. E essa mulher, ela não pediu, ela só tocou. E ela só tocou com fé. Foi com fé, na alma dela. Jesus poderia simplesmente deixá-la ir, porque ele perguntou: quem me tocou, né? Mas ele pergunta: quem me tocou? Por que Jesus perguntou isso? Porque ele não queria apenas curar o corpo dessa mulher. Ele queria curar a consciência, restaurar a dignidade. Essa mulher, ela tremeu, ela teve medo de se apresentar, mas ela se apresentou. A cura verdadeira exige verdade. A cura verdadeira exige verdade, exige assumir-se. Você se assume? Você encara a si mesmo como você é? A gente precisa encarar os nossos bichos. Cada um tem aqui seus defeitos. Eu encaro e eu assumo perante o Pai. Mesmo com medo, mesmo tremendo, né? Essa mulher se apresentou diante do Pai. E nós sabemos que no Espiritismo não há evolução sem autoconhecimento. Não há evolução sem autoconhecimento. Eu não posso ir para fora, conhecer o outro se eu não me conheço. Como que eu posso ajudar o outro se eu não conheço as minhas limitações? Eu preciso buscar estudo para eu fazer essa viagem interna, aonde eu vou refletir, aonde eu vou entender, aonde eu vou ter aceitação e trabalhar e lapidar através da reforma íntima, que é isso que prega o Espiritismo. Reforma íntima. Não é reforma do outro, é reforma em mim mesmo. Eu estou me lapidando dia após dia. Não há também libertação sem liberdade. Uma pessoa, ela com liberdade, e ela fazer coisas inconsequentes, que razão teria? Quantas pessoas têm a liberdade de ir e vir e fazem atrocidades? Nós temos a liberdade, mas nós temos que colocar a responsabilidade junto em tudo que eu faço. Por quê? Tudo que eu faço é ação, e toda ação tem a reação, a consequência do que eu faço. Então eu tenho liberdade de fazer tudo nós podemos fazer, mas tudo convém ser feito por quê? Porque eu vou ter a reação dos meus atos. Então eu vou ter essa libertação, eu vou entender que eu tenho liberdade, mas com responsabilidade, para que eu evolua cada dia que passa. Eu também não consigo, não existe não tem milagre sem transformação. O milagre somos nós. Nós somos o verdadeiro milagre, porque se a gente muda,
Você fala, nossa, o milagre aconteceu? Não, eu fiz a minha mudança. Eu mudei o que era necessário ser mudado e que eu consegui através de muita fé. Porque não é fácil. Todos nós aqui sabemos o que a gente deve fazer para melhorar. Todos nós aqui sabemos. Mas nós fazemos? Não fazemos. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Então, o milagre ocorre no momento em que eu sei o que eu tenho que fazer para que essa melhora aconteça. Neste momento, o milagre está acontecendo, porque eu tive força espiritual para fazer. No momento em que Jesus chama essa mulher de filha, ela deixa de ser invisível, ela passa a ser vista, ela passa a ser amada, ela passa a ser acolhida, porque a pior coisa é quando nós estamos invisíveis diante das pessoas ou diante do Pai, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, né? E quando ele chama a filha, ele aproxima ela dele. E neste momento ela foi vista como um ser humano, como um espírito. Isso foi muito lindo. Jesus disse, a tua fé te salvou, vai em paz. Ele não diz, eu te curei. Jesus não falou, eu te curei. Ele disse, a tua fé te curou. E na doutrina espírita, ela nos ensina que somos coautores da nossa própria cura. Somos nós mesmos. A gente pode se curar da mesma forma que a gente constrói a doença. A doença que nós temos hoje, o que está aqui hoje, nós construímos e demorou um longo tempo para ela somatizar. Se nós tivermos esse poder de construir essa doença, a gente também pode destruir com fé, com persistência, vendo aonde errou, para acertar o caminho. Jesus não vai nos punir. Estamos aqui aprendendo, é um planeta escola. Estamos aqui em aprendizado constante. Então, a gente não pode desistir. A fé alinhada à vontade de melhorar transforma destinos. Ou como transforma? Às vezes você vê uma pessoa caminhando que você fala, isso não vai dar certo. Ela está indo para o abismo. Ela vai cair. Mas em um determinado momento essa pessoa muda o rumo, a direção. E ela começa a ir pelo outro caminho. E ela melhora. E você fala, quem te viu e quem te vê. Quem te viu e quem te vê. E a gente fica orgulhoso quando acontece isso. E com certeza vocês conhecem alguém que já passou por essa situação. Saiu do abismo e voltou para o caminho de luz, de amor, de fé. Se dedicou agora a coisas boas, edificantes para a vida dela. Nem sempre a cura é física, mas sempre é espiritual, quando aceitamos aprender. Muitas vezes a cura, a doença às vezes ela não vai passar. Mas o que é interessante é que a doença é o fator de transformação espiritual dessa pessoa. E às vezes a pessoa passou pela doença, está passando pela doença, está já em vias de desencarnar e ela muda a conduta dela, ela muda os sentimentos dela. Isso é lindo, gente, porque a cura verdadeira é da alma. Então, a doença veio para lapidar aquele irmãozinho que não conseguiu ir de outra forma. Então, foi através da doença. Eu conheci algumas pessoas que já fizeram a passagem e que os últimos dias de vida dela foi transformador. E ela morreu com a doença. Mas eu tenho certeza que o espírito dele melhorou muito. Que naqueles 72, 73 dias que ele ficou no hospital, ele se transformou em uma outra pessoa. A pessoa que tinha 70 anos
Em 70 dias, ela mudou. A doença permaneceu, mas o espírito dela aprendeu algo muito importante, muito valioso. E aí eu pergunto, e nós? Como nós temos tocado Jesus? Porque aquela mulher tocou. E nós? De que forma estamos tocando Jesus? Com fé ou só com hábito? Com entrega ou só com palavras? Palavras são lindas, né? Palavras e palavras. Tem gente que fala, mas não faz metade, não faz 10% daquilo que fala. Será que eu estou me entregando, eu estou tocando Jesus com confiança ou estou cobrando dele? Por que não deu certo? Mas eu fiz mecanicamente, mas eu não mudei. Mas eu fiz. Eu estou cobrando. O quê? Por que eu estou cobrando? Jesus passa por nós na dor de um filho. Jesus passa por nós na doença que nos visita. Jesus passa por nós na perda que não entendemos. Sempre Ele está passando por nós. Será que neste momento, nessas situações, a gente tocou nele porque Ele está passando? Será que em algum momento também, na solidão que ninguém percebe, Ele está passando? Ele percebe. Ele percebe se o teu coração, se a tua alma tiver veracidade, for verdadeira. Ele continua perguntando, quem me tocou? Talvez hoje você não tenha vindo aqui, talvez você tenha vindo de verdade como aquela mulher. Talvez você tenha dentro de você aquilo que aquela mulher tinha naquele momento. Ela estava ali sem forças, ela estava sem respostas, mas ela estava com uma esperança quase invisível, mas imensa dentro dela. Talvez você esteja aqui hoje como aquela mulher, aonde de alguma forma você vai tocar Jesus. Saiba que Ele é tocado quando você é verdadeiro, verdadeiro. Mesmo que seja um toque frágil, mesmo que seja um toque trêmulo, mesmo que seja um toque silencioso, que hoje não sejamos apenas multidão, que sejamos alma diante desse nosso Mestre. E que ao sairmos desta casa, que nós levemos no nosso coração a certeza de que quando tocamos com fé, algo dentro de nós já começou a se curar. Algo dentro de nós já começou o processo, o tratamento de cura. Com fé. Seja verdadeiro com você mesmo. Você pode mentir, enganar todo mundo, mas a você não consegue. E a Ele muito menos. Que Jesus possa nos abençoar. Que a espiritualidade amiga, ela nos envolva dentro deste envoltório de luz, de amor, de esperança. Apesar de toda a dor, apesar de toda a tristeza, que a gente possa seguir em paz, porque é isso que nós precisamos ter ao deitar no nosso travesseiro. Paz. Paz no nosso coração, paz na nossa mente, e que a gente esteja de bem com Ele, fazendo essa conexão verdadeira de alma. Que Deus abençoe a todos. Gratidão.